Se você é fã de animação, já deve ter reparado que as animações mais antigas têm uma magia especial. Algo que faz com que elas pareçam mais bonitas. Mas por quê? Por que será que a gente sente isso? Então, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês como as animações mais antigas podem ter influenciado pelo seu estilo de produção, cativar e trazer para muitos o entendimento de que essas animações até hoje são as mais bonitas produzidas na história. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Fala galera, aqui é o Giancarlo e seja bem-vindo ao Animazê. Se você é novo por aqui, vou pedir para você se inscrever, deixar o like e deixar um comentário opinando sobre realmente aí se você acha que as animações mais antigas têm um charme a mais do que as atuais. Comenta aí que eu quero saber. Enfim, então bora lá. Você já pensou em como o som pode transformar completamente seu conteúdo? Prepare-se, Majin Buu. Prepare-se, Majin Buu. Com Epidemic Sound você consegue dar vidas às suas criações e transmitir exatamente o que você quer passar, desde a trilha mais épica até a trilha mais descontraída. Com mais de 50 mil músicas e mais de 200 mil efeitos sonoros, você poderá encontrar a trilha sonora perfeita para o seu vídeo. E o melhor, são músicas e efeitos sem restrições, com uso tranquilo em qualquer lugar do mundo. E aí, você está pronto para dar vida à sua história? Se você pode sentir, você pode encontrar na Epidemic Sound. Clique no link da descrição para começar agora a usar uma das melhores trilhas sonoras aí, com 7 dias de teste grátis. Na década de 80, 90, a indústria dos animes no Japão estava em pleno auge. Era o tempo ali que as produções eram feitas à mão, quadro a quadro. Bom, até hoje as animações são elaboradas por desenhos quadro a quadro, mas o que talvez as faziam ser tão únicas em seu estilo era pela técnica de produção em que elas eram concebidas, a técnica de animação por folhas de acetato. Como assim? Antigamente, para se criar as animações, o advento da tecnologia era um tanto quanto limitado, comparado principalmente aos dias de hoje. Então, de fato, os animadores tinham que se virar e elaborar toda uma sequência de uma animação no papel. Hoje também existem animadores que também preferem trabalhar as animações no papel, mas com certeza isso é bem menos comparado a antigamente, né? E bom, existe toda uma etapa para chegar na parte final que seria exibida em tela. E os processos são basicamente os seguintes. Primeiro havia a concepção da ideia da animação, a etapa de pré-produção, onde se criavam modelos, e se criavam storyboards, layouts da animação. E tudo isso também não mudou muito dos dias de hoje. O que dá pra gente falar que mudou de maneira prática é a maneira com que eles produzem isso hoje. Que para começar, os animadores elaboravam um primeiro rascunho de animação que depois era corrigido pelo diretor de animação, e nisso ali havia a construção de quadros chaves e depois ali a aplicação de frames de interpolação que servem até hoje ali para complementar o movimento, deixando eles mais fluidos. Depois havia a correção de diretor, elaboração de gengas, né, que é a definição das sombras ali do desenho, e por aí vai. E da mesma forma que a pré-produção, esse modo de produção de animação também não mudou muito em comparação aos dias de hoje. O que já difere completamente é que todas as etapas dessa produção já eram criadas no papel. E talvez é daí que já podemos levantar um ponto de que talvez muita da beleza antiga das animações esteja aí. Mas bora continuar. Após os desenhos serem aprovados, eles eram transferidos para folhas de acetato transparentes, as chamadas celuloides. Cada folha representava um único quadro da animação. Então, os desenhos eram trazidos à vida ali por meio de contornos feitos à mão com tinta preta ou marrom, né, a famosa line art, que era aplicado sobre o próprio acetato. E em seguida, os animadores pintavam a parte traseira desse celuloide com tintas coloridas específicas. E todo esse processo era feito manualmente, quadro a quadro, em dezenas ou até centenas de acetatos ali, para criar às vezes segundos de movimento ali na animação. E tudo isso era extremamente trabalhoso. É como se você tivesse que criar centenas de desenhos muito bem polidos, muito bem pintados, diversas vezes ali no papel, para trazer, às vezes, pouco conteúdo ali de animação. Então era algo extremamente complexo, extremamente trabalhoso, que exigia muito dos artistas ali
que estavam cuidando desses frames de animação. E em cada folha de acetato representava ali uma camada de animação. Por exemplo, o personagem podia estar em um acetato enquanto o cenário ficava em outra camada ali atrás dele. Cenários esses que por sua vez eram pintados em superfícies opacas, como papel ou papelão, e colocados ali sobre o acetato para criar exatamente esse senso de profundidade e ambientação que a aplicação de camadas permite. E todo esse processo também de criação de cenários era extremamente meticuloso, onde era necessário ali ter um cuidado acerca de cada gota de tinta que era aplicada sobre o papel. E naquela época não existia Ctrl Z não. E assim, para vocês terem ideia, um anime às vezes poderia ter mais de 300 tintas ali para serem utilizadas na produção. E todas as aplicações delas iriam exigir ali um total zelo do artista que manejava ali o pincel, manejava ali essas tintas, como ele iria detalhar os tons, variar as tonalidades e tudo isso ter um charme incrível. E bom, depois de todas essas etapas concluídas, né, de pintura, de aplicação ali do desenho do personagem em cima da folha do acetato e o cenário está pronto e colocado sobre uma camada abaixo dele, existia agora ali a utilização das câmeras multiplanos. Para filmar os acetatos, essas câmeras especiais, chamadas de câmeras multiplanos, permitiam filmar várias camadas de acetatos ali ao mesmo tempo, proporcionando ali a profundidade de movimento. O uso dessas câmeras permitia ajustar a distância entre os acetatos e o fundo, criando efeitos ali de paralaxe, onde camadas mais próximas e distantes se moviam ali em velocidades diferentes. Tudo isso permitia ali a animação trazer um senso de tridimensionalidade muito boa. É o que basicamente qualquer programa hoje de vídeo faz, que é a questão de trabalhar com camadas, para você ajustar às vezes ali a distância entre o cenário, entre os personagens e até outros elementos que você pode ter separado ali para trazer esse senso de profundidade. O que acontecia era que você tinha lá um trambolhão com várias realmente camadas sobrepostas ali, onde uma às vezes era para o cenário, às vezes uma era para o sol, para a lua, que todas as vezes ali que você mexia de maneira diferente, você aplicava um conceito de velocidade, de um movimento, de animação diferente, que exatamente servia para trazer profundidade àquele desenho, uma sensação de tridimensionalidade que não existia, já que tudo aquilo ali eram objetos 2D. Então era uma ideia que surgiu ali dos estúdios Disney, ali com o Walt Disney na época lá das animações de ouro da Disney, que posteriormente veio ali ser utilizados também em animações japonesas, em animes. Também serviram muito bem para criar esse senso de algo que estava sendo realmente feito ali à mão. Era necessário realmente um trambolhão para aplicar esses efeitos, e tudo isso também tem um toque especial. Partindo para outra etapa de produção que também para mim contribuiu bastante para trazer toda essa beleza, todo esse charme das animações antigas, era a etapa ali de efeitos visuais, que para criar efeitos como explosões, brilhos ou sombras eram necessárias técnicas de sobreposição com camadas adicionais de acetato, ou até mesmo o uso de filtros e luzes sobre os desenhos. Isso era todo um processo manual, onde a equipe ali de animação tinha que ser às vezes muito criativa para aplicar todos esses efeitos de luz, de explosão, de sombra que eles gostariam de ver na versão final da produção. E para isso eles às vezes também tinham que utilizar de objetos físicos, ali utilizando de sobreposição sobre as camadas também, para trazer os efeitos de luz que eles gostariam. Eu acho que tem até alguns filmes ali de animes que eles utilizavam tipo aqueles pomponzinhos que geram bastante luzinha, para simular a luz do sol, entendeu? Então eles tinham que usar esses manejos que hoje a gente, utilizando um After Effects da vida, a gente tem os plugins ali de luz, de sombra, os tais lens flare, né, que são basicamente aplicados ali de maneira bem rápida. Naquela época também eles tinham que ser muito doidos assim de pensar como iriam utilizar os materiais físicos ou às vezes as sobreposições de acetatos para trazer os efeitos que eles gostariam, né? Então é mais uma etapa de produção que, por mais doido que eles pensavam nos negócios, traziam também um senso de autoralidade ali muito grande. Enfim, todo esse processo contribuiu para a concretização de todo um estilo artístico que surgiu daquela época. Então, quando ouvimos, os animes mais antigos são mais bonitos, olha, isso de fato pode ser uma opinião extremamente válida, já que cada frame ali que a gente via nas animações é como se a gente estivesse vendo
um quadro de uma pintura feito à mão, que às vezes pela artificialidade do mundo digital não consegue passar a mesma beleza de que uma animação, de que um quadro ali feito totalmente manualmente. Enfim, é a partir ali mais ou menos dos anos 2000 que as produções dos animes passou a ser digitalizada. Embora isso tenha trazido várias vantagens, né? Principalmente como agilizar os meios de produção e redução de custos, algo talvez tenha se perdido nesse início da digitalização. E pode ser que a coisa que mais afetou foi a questão da estética, que por mais que eu goste, eu acho que tem todo um charme também esse início da digitalização dos animes, eu acho que a gente perde um pouco sim quando a gente compara principalmente com essas animações mais antigas. Acho que a gente tem ganhos principalmente do uso de CGI, como a gente viu a produção tentando utilizar ali, começar a utilizar na luta do Rock Lee contra o Gaara, por exemplo, e aí ele tinha toda uma rotatividade de câmera, rotatividade de cenário que a gente não via muito nas animações mais antigas, então a gente tem esse ganho, mas também a gente tem uma perda que talvez muito da técnica mais orgânica ali das animações antigas se perdeu um pouco, e também ali no meio da digitalização que a gente teve. As cores que antes eram pintadas manualmente, tinham toda uma textura orgânica, agora muitas vezes parecem algo mais liso e artificial. E daí surgem, né, muitas das comparações que teve de Dragon Ball Z com Dragon Ball Super, onde essas questões eram criticadas. Porque o Dragon Ball Super tem o anime, né? Tem uma escolha de cores, escolha de filtros extremamente bizonhos em seu início. E quando a gente vai comparar com Dragon Ball Z, aquilo ali parece que é algo feito de um carinho, de um zelo muito grande. As cores ali, com todas essas camadas de produção, também se marcavam de um jeito único. E sem falar, como eu já falei várias vezes aqui no canal, que Dragon Ball Super foi feito ali de um jeito totalmente cagado, sem planejamento, um cronograma horrível que também zoou. E fica mais difícil a gente ainda comparar um anime de Dragon Ball Z, ali, a qualidade técnica de sua animação, de pintura, de desenho, com a zona que foi ali, principalmente o início de Dragon Ball Super. Mas não só precisa Dragon Ball, a gente vai ver em outras fandoms ali que tem animes mais antigos, como Cavaleiro do Zodíaco, que existe muito dessa crítica, onde a Toei hoje não consegue trazer a mesma beleza das armaduras que eram feitas à mão antigamente, comparadas ao meio digital, que talvez não consiga expressar da mesma forma a beleza daquele mundo. Enfim, para concluir então, a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que então as animações antigas parecem ser mais bonitas? Bom, talvez seja o carinho, o toque humano ali que estava presente em cada quadro, na riqueza das cores e texturas que o trabalho manual proporcionava. O fato é que, mesmo com as facilidades trazidas pela era digital, o legado das animações dos anos 80 e 90 continuam extremamente fortes, que nos lembra da força, do potencial que tinha ali as animações que eram feitas à mão. Cada detalhe era meticulosamente desenhado e cada pincelada nos cenários refletia um nível de dedicação que transparece na tela. É notável da gente ver ali. E essas animações antigas carregam uma estética única e inigualável, sendo ali precursoras de todo o mundo artístico que a gente conhece hoje. Há algo de também nostálgico nelas, com certeza, um charme que nos transporta para uma época mais simples, quando nossa maior preocupação era simplesmente sentar em frente à TV para assistir os desenhos favoritos. Enfim, e de fato essa conexão emocional que existe pesa muito na preferência de muitos fãs até hoje. Mas é claro, é importante reconhecer que essas obras também trazem consigo elementos artísticos extraordinários que também continuam a influenciar produções de animes, de animações até hoje. Isso não significa que as animações atuais não tenham seu valor também. Pelo contrário, elas elevam ao máximo o que a tecnologia e o talento hoje podem alcançar, representando ali uma evolução natural do que aqueles artistas do passado imaginavam. O verdadeiro ponto que talvez seja convergente entre esses dois estilos, entre essas duas estéticas, seja o legado. Um legado imensurável que continua a marcar gerações e a deixar sua marca nos corações de todos aqueles que são tocados por essas histórias, sejam elas clássicas ou atuais. Seja animação antiga, seja animação nova, a arte de produzir animação é um negócio extremamente belo, não tem jeito. Enfim, mas é isso, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aí o que você acha que tem de charme mais especial nessas animações antigas. Comenta aí sua animação antiga mais favorita. Conta aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? É isso, galera, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!